Boa noite! Boa noite, boa noite. Mais uma segunda-feira com as nossas lives lindas e maravilhosas. Hoje o tema vai ser mãe. E é claro que nós vamos ter um olhar também muito da constelação, né? Vamos falar um pouco também sobre a constelação, esse olhar para essa mãe. O que isso acaba desequilibrando, né? Se a gente não tem uma harmonia com essa mãe, com essa energia de mãe, tá? Lembrando que a live vai ficar gravada. Eu posto no YouTube, canal do YouTube, e também aqui no meu Instagram. Quem quiser curtir, compartilhar, comentar, perguntar, tirar suas dúvidas, aqui também ao vivo, a gente também pode estar sanando algumas dúvidas, pode estar conversando, debatendo. Se precisar de avaliação prévia, também estou disponível, tá bom? E vamos falar então sobre a mãe, a nossa mamãe, né? Algumas pessoas têm até dificuldade de falar mamãe. Então, o que é essa energia de mãe, né? A energia de mãe é a energia de criação, é a energia do sucesso para a vida, né? Quando nós olhamos para a nossa mãe, nós entendemos que ela é o nosso criador. Então é ela quem nos nutre, é ela quem nos gera, é ela que por meio desses meses que vai estar sendo gestado, o feto, vai dar vida, né? É por meio da nutrição dela, por meio do alimento dela, que ela vai nutrir esse filho, esse bebê, essa criança, esse feto. Então, entende-se que a minha vida, ela é dada graças a minha mãe ter topado que eu nascesse. Ela não ter interrompido esse processo. E aí, muitas vezes aqui, nós temos dificuldades com essas mães, por quê? Né? De forma natural, cada um tem as suas características, às vezes os gênios são diferentes, muitas vezes o gênio da criança é um pouco mais forte. Outros momentos, a mãe tem muitas coisas para se fazer, isso acaba gerando alguns conflitos para o filho, né? Às vezes vem como surpresa e a mãe, mesmo que venha essa surpresa, se ela gerou o filho, se ela gestou o filho, deu à luz a esse filho, muitas pessoas ficam, mas eu vim no susto, mas minha mãe não me queria. Como ela não te queria se ela gestou você por 9 meses na barriga dela? Então, isso quer dizer, tudo bem, foi de surpresa, mas se ela realmente não quisesse, ela não tinha te dado essa oportunidade, né? Teria o que nós chamamos de aborto, né? Teria abortado por alguma situação. Abortado o feto, não abortado esse projeto de vida, né? Abortado esse processo por algum motivo. Então, quando nós olhamos, e não vamos entrar aqui em detalhes sobre aborto, sobre toda essa conversa, né, que tem aí na sociedade, que não é isso que eu quero falar aqui. Vamos falar então sobre essa questão do sucesso mesmo. Muitas vezes nós olhamos para nossa mãe e nós não temos aquele olhar de que eu não tenho nada contra minha mãe, eu amo minha mãe, eu aceito ela como ela é.
em alguns momentos. Eu sempre tive um bom relacionamento com a minha mãe. Mas o que será que aconteceu no seu parto? Muitas vezes, muitos traumas, né, acontecem na hora do parto, porque toda aquela sensação da mãe, aquela sensação de dificuldade, de dor, né, que a mãe passa, claro que tem muito amor ali, porque ela tá colocando a vida dela em risco para que o filho venha à vida. E aí então ele possa ter a oportunidade, esse indivíduo ter essa oportunidade de estar passando por todas as situações da vida deles. E aí então nós não sabemos. Como nós vamos saber que existe um trauma no nosso nascimento? Como nós vamos saber que lá na hora do parto houve questões que ficaram mal resolvidas por conta que a mãe ela sentiu muitas dores, todos os sentimentos que a criança pode sentir na hora do parto. Isso pode ficar então registrado no subconsciente, onde vai ser trazido para a vida, né? A diferença do parto normal, do fórceps, do induzido, né? Do parto de cesariana. Então, há diferenças também dentro de cada indivíduo de acordo com como foi o parto. E isso nós conseguimos avaliar e olhar com base nas constelações também, tá? Se há alguma coisa que ficou travado lá. Outra coisa, na gestação. Como você vai saber que na gestação da sua mãe ocorreu um processo de trauma, de bloqueio? Porque muitas vezes o que está no seu inconsciente, dificuldades que você acha que são suas, são sensações que teve a sua mãe. O que a sua mãe passou durante esses 9 meses no externo, nós não sabemos. Só que a criança acaba sentindo e pode ser que ela pegue para ela, tá? Isso vai gerar, pode ser que gere o que nós chamamos de feridas na criança interior, que nós não sabemos de onde vem. Isso pode ser da gestação. Concepção, pode ser na concepção também. Na concepção, nós temos o que nós chamamos de gêmeos evanescentes. Quando a mulher ela vai ter o filho, tem um momento da concepção, onde ela ainda não sabe que ela está grávida, que é nos primeiros dias, né? No primeiro e segundo dia. Então tem todo aquele movimento que nós sabemos do óvulo, espermatozoide e tudo mais. E aí precisa ser nutrido aquela primeira informação que somos nós, que somos os cérebros reptilianos. Porém, não estamos sozinhos, né? Muitas vezes, vários irmãozinhos, 2, 3 irmãozinhos nossos, eles acabam passando, né, por essa fase da concepção. E aí, então, é o que chamamos de gêmeos evanescentes. Lá dentro do útero, nós estamos e sentimos a energia de outros seres que estão com a gente, porém, a mãe ela não tem a força para nutrir todos esses fetos, né? O que vai gerar um feto. E aí, então, alguns se desmancham. E é o que nós chamamos, sou o vencedor, né? Porém, como é que nós lá dentro sentimos esse movimento de vencer, né? Como é que os outros se sentiram com relação a esse movimento? Eles se desmancharam? E o que eles sentiram? Que eles não foram capazes? Ou que você sentiu culpa porque antes você sentia movimentos e agora você sente que você está sozinho? Onde é que estão aquela energia que eu sentia que estava comigo aqui dentro do útero? Então, essas informações, como eu também estou nutrindo ali de toda aquela informação que está naquele ambiente, pode ser que eu também me nutra dessa informação, desses meus irmãozinhos, desses gêmeos, que acabam vindo para o meu inconsciente, para o meu campo. Isso fica sendo alimentado no meu campo. Quando eu vou para a vida, vamos dar um exemplo. O que acontece ali?
tem uma dificuldade em se nutrir ou uma dificuldade em se desenvolver. Então é aí que um vence, né? E aí os outros eles se desmancham. Então eles tiveram uma dificuldade em se desenvolver. Na vida, pode ser que eu sinta que eu estou com dificuldade em me desenvolver na área de relacionamento, ou na área financeira, na área profissional. Isso pode ter relação lá na concepção da mamãe e nós não sabemos. Então a constelação vai olhar também para esses gêmeos. Isso pode então interferir tanto o meu gêmeos evanescente ou sobrevivente, o que a gente fala, como também de gerações passadas, né? Que pode ser de um tio, de um avô, de um bisavô que também tinha e não foi reconhecido. Então, tudo isso acontece por conta da mãe, né? Percebe que todo esse movimento, se não tivesse a mãe, nada disso ocorreria, nada disso aconteceria, não teria as oportunidades para que isso acontecesse, né? E aí, então, vamos olhar mais adiante. Nascemos, né? Temos, a mãe nos deu a luz, e aí o que acontece? Depende do parto, né? Vamos supor que seja um parto normal. Esse parto, então, eu também vou precisar ter essa força de vida. Então, eu também vou precisar me forçar a nascer, né? Então, essa é a força que a gente vai levar para a vida. E essa também é uma das formas do nosso primeiro sucesso na vida. O primeiro sucesso é estar vivo, é nós conseguirmos estar vivos. Esse é o nosso primeiro sucesso. A partir daí é que nós olhamos para o sucesso da nossa vida, também baseado muito nos traços do relacionamento entre eu e a minha mãe, tá? E aí, se eu tenho dificuldades na minha vida com sucesso e afins, vamos olhar para esse relacionamento da nossa mãe. Quando nós olhamos para as dificuldades, muitas vezes pela mãe ser o nosso Deus, né? Porque a mãe foi a que gerou, foi a que nos criou, nos alimentou, nos nutriu ali durante todo aquele tempo. O que vai acontecer? Ela é o nosso Deus. Então, para mim, ela é o meu Deus. Então, o que acontece? Inconscientemente, eu olho para minha mãe como um Deus ou como uma heroína. E aí, então, eu vou querer endeusar ela. Qualquer coisa que seja humano, isso vai fazer com que eu gere um julgamento nela. Ah, minha mãe... A vizinha é fofoqueira. Ela é ser humano e ela pode ser mãe também, ela só não é minha mãe. A minha mãe, ela é explosiva. Isso pode ser um julgamento? Então, por que a outra ser fofoqueira só porque não é sua mãe, ela pode? E a que é sua mãe não pode? Por quê? Ela é um ser humano como outro qualquer. Então, inconscientemente, a criança olha para isso e fala: minha mãe não pode ser fofoqueira. Sua mãe pode ser fofoqueira. Ela é ser humano, né? Sua mãe pode ser crítica. Ela pode ser todos os erros dela porque ela é humana. E aí, quando a gente coloca a nomenclatura mãe, então aí a gente quer endeusar, né? E aí isso fica difícil pra gente. Porque nós, como filhos, acabamos exigindo, na expectativa de que a mãe seja daquele jeito, daquela forminha que nós queremos que seja. E não é, porque ela é um ser humano como outro qualquer, embora ela tenha suas características específicas. Então, a nossa dor maior é eu ficar criando expectativas e pedindo para minha mãe o que ela não pode me dar. Por quê? Porque justamente o que minha mãe pode dar é o que ela tem. E eu enxergar na minha mãe, pedindo para ela me dar o que ela não pode dar, onde que existe isso? Existe isso no meu mundo, porque eu consigo enxergar isso. O que é ser mãe, né? Ou seja, eu enxergo o que é ser mãe e exijo isso da minha mãe, ela nunca vai poder me dar, porque está dentro do meu mundo, não é dentro do mundo dela. Mas se está dentro do meu mundo, não é para que eu exija que o outro me dê.
é porque eu tenho a capacidade de dar. Mas eu não vou dar isso para minha mãe, porque eu não sou mãe da minha mãe, né? Ou eu não sou pai da minha mãe, enfim. Mas eu sou mãe do meu filho. Então, eu dar isso que eu tenho no meu mundo é pro meu filho. E aí os defeitos, né, que na verdade são dificuldades e julgamentos que a criança enxerga. Isso é verdade. Então, eu ver que o que eu tô olhando na minha mãe, eu enxergar e ver como dificuldade, não é uma questão para eu julgar, para eu ficar ali insistindo numa coisa que é diferente do que ela realmente é. É para que eu possa fazer diferente. Mas qual que é o movimento que nós fazemos? Ai, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, ai, porque eu não gosto da minha mãe, é porque não sei o quê, e aí eu fico com raiva, gera trauma, eu fico naquele sofrimento, naquela expectativa de que minha mãe tem que dar. Além de bloquear a minha vida, eu ainda vou ficar criticando e vou ficar segurando aquela mãe. Então isso vai interferir em várias áreas da minha vida. Porque, no fundo, o que eu tenho que agradecer à minha mãe é a vida. Porque ela me deu a vida e isso basta. Se minha mãe quisesse interromper o processo da gestação, como eu ia conseguir controlar isso? Eu não conseguiria. Porém, ela decidiu ir até o fim com isso. Então, eu tenho que agradecer cada momento que eu passo na minha vida, os de evolução, como também o de felicidade, a minha mãe. Todos os dias tomar essa mãe, porque essa vida vem dessa mãe. E aí, então, quando eu pego e fico julgando essa mãe, eu não estou olhando para a minha vida, eu estou olhando para a vida da minha mãe. Como é que a minha vida vai para frente? Não vai. Porque minha mãe está aqui, atrás de mim, né? Vamos enxergar como uma árvore, né? Então, ela está aqui. Meus antepassados, eles estão aqui atrás de mim. A minha vida está aqui para frente, que é onde eu vou fazer a minha vida. Então, minha mãe está aqui. Eu não estou olhando para a vida, não estou olhando para frente, eu estou olhando para trás, para minha mãe. Como que eu quero que a minha vida, então, siga em frente? Mas eu entendo que tiveram dores e cada um com o seu caso, cada caso é um caso, e não vamos julgar nem tirar a dor de cada um. Porém, esse é um processo que precisa ser entendido nesse ponto, porque acima de tudo, por mais que a mãe fez ou deixou de fazer, o que ela precisava nos dar era vida. E a partir daqui eu faço dela o que for possível. Por quê? Se eu fico olhando para minha mãe, eu estou sendo uma criança que precisa dos cuidados, da atenção da minha mãe. E criança não namora. Criança não casa. Criança não trabalha. Criança não tem dinheiro. Criança não entende com relação à sua saúde, então está sempre doente para que a mãe cuide, chamando atenção. Então, no final, acaba sendo sempre criança. Então, a gente precisa tomar essa mãe na totalidade. E o que é a totalidade? Não é aceitar, é olhar e ver que ela é como é. Não é uma aceitação, é mais uma compreensão do que ela é e entender, eu sou assim, minha mãe é assim, meu pai é assim, a Maria é assim, o João é assim, porque cada ser é único, né? O que torna difícil é a questão do afeto, porque temos o afeto, tudo que eu tenho afeto afeta. E por ser mãe, ser pai, ter aquele íntimo, realmente estar ligado ali intimamente. E aí acaba gerando essas dores, essas ilusões, expectativas. Porém, esse é o lado da dor, né? De gerar expectativas e tudo mais. Mas como eu falei um pouco aí sobre o sucesso e tudo mais, vamos olhar para o lado bonito da mãe, o lado bom, para a força, para a energia disso, para a nossa vida. Vamos entender um pouquinho melhor quando nós falamos de sucesso, né?
Como eu disse, o primeiro sucesso nosso é quando nós nascemos. É o sucesso em estar vivo, em conseguir e se manter vivos também, para que possamos então seguir na vida. E aí, a partir daqui, o projeto da minha mãe era me dar a luz. Ela me deu a luz. A partir daqui, é claro que a mãe vai cuidar, né? Algum adulto vai ter que encaminhar, pelo menos ensinar a comer, né? Mas assim, a partir daqui, eu ficar sentindo que tem uma falta, isso vai me gerar falta na vida. Eu sentir que minha mãe está em dívida comigo, vai gerar dívida na minha vida. Eu senti que minha mãe, enfim, N coisas, isso vai gerar para minha vida também. Então, olha para a situação na sua vida, o que é que tem aí que você acabou olhando, que ficou lá para trás, porque a sua mãe é a vida, ela te deu a vida. E aí, quando eu olho para essa mãe, eu tomo ela como um ser humano, assim como qualquer outro. E quando eu entendo que eu ter uma família é graças à minha mãe, à minha avó, minha bisavó, minha tataravó, desde o primeiro átomo para que hoje eu siga na vida e tenha essas experiências, isso vai me gerar cada vez mais conexão com a minha mãe, cada vez mais força na minha vida. E quando eu fico julgando, mais eu me distancio, mais eu corto essa ligação, mais eu não consigo receber o que vem lá de cima, lá de trás. Então, esses entendimentos vão nos auxiliando nos processos de vida. Então, você sabe o que aconteceu no seu parto? Você se lembra? Você lembra se você sofreu na hora do parto? Você lembra se quando você nasceu, a sua mãe, ela te pegou no colo, ela olhou nos seus olhos, você escutou o coração da mãe, você não se sentiu rejeitado ou abandonado porque o médico pegou e levou já para a incubadora, né? Você lembra disso? Então, isso fica registrado. Isso também influencia na vida. Então, quem aí não tem um problema ou nunca teve um problema com a mãe? Porque ela é nosso Deus, ela é o nosso mais íntimo. E nós precisamos olhar para essa mãe. Quando a gente olha para essa mãe, que não tem problema aqui em cima, isso faz com que nós não tenhamos problemas com os nossos filhos. Ter problemas com o nosso filho, ainda mais sendo mãe, possivelmente pode ter também conflitos. Eu tive dificuldade com a minha mãe, por isso hoje eu não consigo entender por que minha filha tem dificuldade comigo. Isso pode ser um ciclo, sim, pode passar de geração até que alguém resolva, ok? Então, é minha mãe, ela fez o que fez também, tá tudo bem, cada um pro seu canto. Existe um poder muito maior sobre isso, né? Quando a gente consegue agradecer a nossa mãe por tudo. É fácil, vamos olhar. Muitas vezes a gente fala assim, que vida cruel, não pedi para ter nascido, quem me colocou nesse mundo? Coitada da mãe, né, que gerou 9 meses, né? E sim, você pediu para nascer. Então, assim, você fez de tudo para estar aqui também, dentro dessa família, para passar pelo que tem que passar, cumprir com o que tem que cumprir com as pessoas, aprender e ensinar, fazer essa troca, que é muito importante, tanto para a sua quanto a evolução dos que estão perto de você. E aí, então, fica muito fácil, né, quando eu falo assim, eu podia nem ter nascido, reclamar é fácil. Você olhar e criticar. Nossa, mas a minha mãe faltou com afeto comigo. Nossa, mas a minha mãe não me deu pirulito quando eu queria. Mas ela tinha dinheiro, mas ela não me deu pirulito. Por que ela não me deu pirulito? Né? Minha mãe era ruim. Minha mãe me batia. Minha mãe gritava. Minha mãe isso, minha mãe aquilo.
Isso aí tem de monte. Isso aí a gente faz até de forma inconsciente. Ah, minha mãe é descontrolada. Ah, minha mãe é descompensada. Ai, vamos respirar. A sua vida ela é só isso. Hoje você tá vivo. Hoje você respira. Você tem família? Você tem filhos? Você tem companheiro? Você tem um trabalho? Se não tem agora, já teve. Isso te sustentou até hoje, até aqui. Tudo isso, você agradece a sua mãe? Não faz sentido se a sua mãe faz parte, ela que te deu a vida. Fica um pouco incoerente a gente olhar e dizer que a mãe é culpada sobre as coisas ruins, mas e as coisas boas é de mim, né? Quando eu tenho coisas boas na minha vida, isso é graças a mim, mas aí eu esqueço da minha mãe. Mas quando é ruim, aí eu lembro da minha mãe. Então, a vida ela é o todo. E aí então que a gente começa a observar o quanto nós não estamos tomando a nossa mãe por totalidade, né? Algumas coisas a nossa mãe fez, ela conseguiu fazer diferente da mãe dela, do pai dela. Porém, não é tudo, porque a raça está em evolução. E aí o que eu vejo, que muitas vezes eu tenho, e minha mãe também tem, só que ela não conseguiu alcançar. O que eu posso fazer? Eu vou ficar julgando a minha mãe, criticando, ou querendo que ela mude? Não, eu vou mudar em mim, para que eu possa fazer diferente. Se eu enxergo é porque eu tenho capacidade de mudar isso, e eu possa passar para os meus filhos, para gerações de baixo, de forma curada. Porque se eu ficar olhando para minha mãe, aquela conversa, se eu ficar olhando para minha mãe e exigindo dela, são expectativas, e eu vou ficar sempre presa nisso, preso nisso. Automaticamente eu vou ficar olhando para a vida da minha mãe e não para mim. Eu vou estar olhando para trás, que é dos meus antepassados, e não para frente. É automático que a minha vida não vai andar. Isso para o pai quanto para a mãe também, né? Mas bom, estamos falando da mãe. Então aí eu começo a enxergar para onde eu estou olhando. Tem uma frase muito importante que diz assim, na constelação: eu olho com amor para onde você olha. No fundo, nós temos que olhar para frente. Alguém que faleceu no sistema, nós estamos olhando para esse falecido, para esse morto. E aí a nossa vida se torna morte. As coisas não vão para frente, porque nós estamos olhando para aquilo que faleceu dentro do sistema. Entende? Então, tudo nós temos que acolher, principalmente a nossa mãe, porque a nossa força, ela vem vindo de gerações. Se de repente eu amo a minha avó, mas por algum motivo eu tenho uma rixa com a minha mãe e eu tô aqui embaixo, eu tenho a força da minha avó aqui, mas ela precisa passar pela minha mãe, que ela vai vir com mais força, porque vai pegar a força da minha avó e da minha mãe e passar para mim. Por algum motivo eu interrompo isso, e aí eu fico com dificuldade com a minha mãe, é automático que eu não vou conseguir receber toda essa força para que eu consiga seguir para a vida. Então, olhar para esses pontos de dificuldade com a mãe é muito importante, porque a mãe é a nossa vida, literalmente, né? E aí, então, se eu tenho dificuldade com a minha mãe, é automático que eu não vou conseguir ter sucesso. Ok? E tem muita coisa sobre as mães. A mãe é uma infinidade de coisas, justamente porque ela é o nosso Deus, é o nosso universo. Então, quando a gente olha para a mãe, que também é a nossa primeira carga feminina, a mãe ela é o nosso movimento de acolhimento, de interiorização, nosso movimento de feminino, o útero, né? Então, esse movimento de olhar para dentro, de se conhecer, de entender, do autoconhecimento, autodesenvolvimento,
é um movimento feminino. E isso pode estar também diretamente ligado à nossa mãe. Por que eu tenho dificuldade em acolher o meu feminino? Por que eu tenho dificuldade de olhar para dentro? Por que eu tenho dificuldade em olhar para essa mãe? Não estamos dizendo que não vai doer. Dói porque afeta. É o nosso feminino e o nosso masculino. É o nosso pai e a nossa mãe. São nossos criadores. O primeiro contato. Então, pode sim ser que doa. Porque afeta. Mas precisa ser olhado. Precisa ser resolvido lá no cerne da questão para não resultar em outras coisas e que vai travar a minha vida lá na frente. Ok? Mães, vocês que tiveram dificuldades com as suas mães, por isso que a mãe diz, né? Você só vai aprender quando você for mãe. Porque passa de geração por geração. E nas nossas dores de criança, basicamente é isso. Um insight muito grande para ter essa leveza de mãe, né? De olhar para a mãe. Quando nós temos aquela conversa, né? Que eu falei lá no começo da live. Quando nós temos esse olhar para a mãe, de que a minha mãe tem que ser desse jeito ou daquele jeito, porque eu, dentro do meu mundo, a mãe é assim, ou a mãe tem que ser assada, eu entendo que isso tem dentro do meu mundo. Então eu vou passar para frente, é a oportunidade de eu fazer diferente, é a oportunidade de eu passar isso para os meus filhos. Porém, os meus filhos podem ser que eles vão me cobrar outra coisa, porque o que tem dentro deles é diferente. Mas eu, como mãe, vou querer fazer o melhor e dar o melhor. Mas nem sempre o melhor, meu melhor, é o melhor que eles querem, o melhor para eles. E aí, então, vamos dar um exemplo. Uma mãe que ela não era tão afetiva, vamos colocar assim para ficar mais nítido o que eu estou explicando. Uma mãe, ela não era muito afetiva. Por quê? Por questões dela. Talvez ela não recebeu do pai e da mãe, né? Vamos olhar lá para trás. Talvez a mãe e o pai dela também não eram afetivos. Isso não quer dizer que ela não tenha, quer dizer que às vezes ela tem dificuldade em passar, porque ela não aprendeu a passar dessa forma. Isso também pode ser que ela sofreu lá atrás pedindo o mesmo da mãe e do pai. Mas enfim. E aí eu falo assim, mãe tem que ser da família margarina. Então tem que abraçar, tem que beijar, tem que dar afeto, né? E muitas vezes, que são as formas de amor. Essa é a minha forma de amar. A minha forma de amar é ser carinhosa, é ser brincalhona, é abraçar, é beijar, só que não é a forma da minha mãe de amar. Às vezes a forma da minha mãe de amar, ela não abraça tanto, mas ela faz todo dia a comidinha na hora, ela passa a minha roupa, ela deixa a casa limpinha, cheirosinha, ela me arruma. Essa é a forma de amar da minha mãe. E aí, às vezes, o meu pai é mais afetivo. Então, meu pai abraça, meu pai beija, meu pai... Enfim, meu pai é maravilhoso. E aí a minha mãe, porque a forma de amar dela é diferente da que eu, criança, porque eu não tenho maturidade ainda, enxergo. Então, minha mãe é ruim, minha mãe é chata, minha mãe é errada, né? Porque é o julgamento da criança. Na fase adulta eu entendo, mas na fase da criança eu já criei isso. Por isso acaba tendo uma dificuldade aqui entre a mãe e a filha, né? Rompe isso, cria uma barreira, um bloqueio. E aí quando eu falo, eu quero abraçar, eu quero beijar, porque eu acho isso maravilhoso. Porque a minha mãe não me dá, mas porque não é a forma dela, eu também não dou.
mas não é a minha forma. Então, é a forma que eu tenho que dar para todo mundo. Esse é o meu jeito, que é o jeito que eu vou dar para os meus filhos também. E aí é como se eu achasse lindo a forma do meu pai amar e ficasse tentando buscar na minha mãe, sem enxergar a forma de amar da minha mãe. Automaticamente isso gera uma dificuldade em receber, porque eu não quero receber aquele amor da minha mãe. Muitas vezes eu fico pedindo aquela forma de amar da minha mãe, e aí como eu não recebo e aquilo dói, eu bloqueio. E aí por isso eu não recebo da minha mãe. Isso para minha vida vai gerar dificuldade, dependendo de cada um, né? Vai gerar uma dificuldade no receber. Então aí a minha esposa, meu marido, pode ter essa forma de amar que era a mesma da minha mãe. E aí eu fico incomodado, eu fico com raiva, eu desconto no meu marido, eu desconto na minha esposa, porque não sei o que, você não faz nada. E é a forma de amar dele, mas é igual da minha mãe. E por isso gera conflito dentro do relacionamento. Muitas formas de amar são pelo material, porque justamente como não tinha muito essa questão afetiva, o pai e a mãe não quer que falte nada para os filhos e quer suprir pelo material. Essa é a forma deles de amar, não é nem um suprir, é porque eles querem que o filho tenha tudo, né, que eles não passem necessidade, assim como às vezes eles passaram, e aí eles pegam e dão o alimento, dão a roupa, dão a comida, seja o que for. Essa é a forma deles de amar. Só que a criança fala assim, ai, material, não precisa de material. Querendo ou não, está excluindo o amor da mãe ou o amor do pai. Voltou. Porque essa é a forma de amar dela e pode ser que ela tenha encontrado em outra pessoa. Num avô, numa avó, numa tia, num pai, enfim. E aí aquele alvo que é diferente, então ela vai romper isso ou ela vai bloquear. Na vida, pode ser que ela encontre, vamos supor, né? Eu sou mulher. Aí eu encontro um parceiro que a forma dele de amar é pelo material. Ele também quer me suprir, ele também quer me dar, ele também quer fazer com que eu tenha uma vida confortável. E aí eu vou ter dificuldade em receber essa forma de amar, dizendo que ele não me dá atenção, que ele não é romântico, ou que ele nananã, mas eu tô pedindo esse amor que é lá da minha mãe ou do meu pai para o meu marido, que não tem nada a ver, coitado. Por isso que a gente diz, faça terapia para não sangrar em cima de quem não tem nada a ver com a situação. E automaticamente você não está reconhecendo a forma de amar do outro. Então existem várias formas de amar. Qual é a sua forma de amar? Você já parou para pensar que a sua forma de amar é diferente da do seu marido? Que é diferente da sua mãe? Que é diferente da do seu pai? No final são todas formas de amar? Porque justamente cada um é único. Cada ser é único. E é automático que cada um vai se expressar de uma forma diferente. E aí a gente começa a parar, falar, caramba, observar melhor qual é a forma de amar do fulano. Então, qual é a forma de amar da minha mãe? E aí você vai começar a reconhecer. Quando você começa a reconhecer que era apenas uma forma de amar diferente da sua, você começa a liberar a sua vida. Porque você começa a receber isso da sua mãe. A sua mãe, ela veio antes de você. Ela está acima de você. Então ela é maior. Você é menor. Ela é grande. Você é pequena. Você é pequeno. Então eu olhar como se eu fosse maior, me sentindo maior que a minha mãe, já tem alguma coisa errada aí. Eu querer orientar a minha mãe, eu querer ensinar a minha mãe, já me põe acima dela. Eu querer fazer
no sentido de acreditar que ela não é capaz, independente do que for, eu estou me colocando, olhando ela como o quê? Como fraca. Então, quando eu vejo que minha mãe não é capaz, ela é fraca, então isso quer dizer que eu sou forte perto dela. Isso me põe acima dela, maior do que ela. Isso gera um desequilíbrio que a gente chama de desequilíbrio da ordem, da hierarquia dentro do sistema. E vai desencadear em muitas outras coisas. Entende como a mãe é importante? Ela só não foi lá e deu a luz e tchau, obrigada. A sua vida toda gira, querendo ou não, muito no relacionamento entre mãe e pai. Então muitas coisas estão presas lá na infância, na adolescência, na gestação, na concepção, e nós nem sabemos. A gente, mas eu não lembro de nada que aconteceu. Não lembro disso não, que aconteceu. Mas como nós vamos lembrar na concepção? A não ser que você faça uma regressão, né? Tem profissionais que fazem regressões e você lembra. Mas conscientemente, assim, parei, deixa eu lembrar como era na barriga da minha mãe. É difícil. Mas esse olhar de liberação da mãe vai trazer muita liberação para a nossa vida. Uma mãe que é separada de um pai, principalmente se eu sou um filho, né? Se eu sou um homem, eu tenho muitos ciúmes dessa mãe e eu não quero que ela case. Não, porque é só o meu pai. É só meu pai que vale. É só meu pai que tem que estar na vida da minha mãe. Você percebe que você está invadindo o espaço da sua mãe, a vida da sua mãe. Você está se colocando acima da sua mãe para você querer mandar na vida da sua mãe. Então a gente entende que o pai, ele é importante, sim, justamente porque ele também tem o afeto, mas a vida, o projeto de vida é da mãe. O projeto de vida da sua mãe não tem nada a ver com o seu projeto de vida. Então cada um cuida do seu. Mas isso é difícil de entender quando você está emaranhado, quando tem um monte de coisas, você acaba pegando situação da mãe, responsabilidade da mãe, o que a mãe deixa, não deixa de fazer, o que ela gosta, o que ela não gosta. E muitos filhos acabam colocando a ordem mesmo na mãe. Mas aí quem é a mãe? Quem está sendo a mãe? Então precisa olhar, e se a mãe condiz com isso? Se ela não se põe, não se porta como mãe ali, no final das contas, o que ela está fazendo? Ela está permitindo que a filha ou que o filho seja mãe ou pai dela. E aí a gente fala sobre mãe, eu estou falando muito a questão do filho, né? Mas vamos colocar a posição de mãe. A mãe também precisa exigir e se pôr no lugar de mãe. Ela entender que ela é o domínio maior ali. E ela achar que ela não é, não impor isso, porque ela vai perder o filho vai ficar com raiva, vai ficar com medo, ou vai ficar chateado. Isso vai fazer o quê? Além dela perder o poder, o lugar dela dentro da família, esse filho precisa dessa força dessa mãe. Por mais que ele esteja ali relutando, às vezes ordenando para uma mãe, ele está pedindo para a mãe: mãe, seja minha mãe. Eu quero que você seja minha mãe. Eu tenho uma mãe. Cadê minha mãe? E aí o filho, recebendo isso da mãe, ele vai receber o carinho, o amor, o afeto, o cuidado, a forma de amar dela, mas também as broncas, as birras, ou as broncas, as exigências, né? As críticas, os processos para auxiliar, para a evolução do filho, para questão de respeito, da educação. É chato, mas vem da mãe. Não necessariamente o filho precisa fazer o que a mãe quer, mas ouvir com respeito e entender que ali naquele momento ela é mãe.
Então, se eu tenho a mãe, eu não vou receber só, ai, que bonitinho. Eu vou receber minha mãe por inteira. Senão, se eu não recebo a minha mãe por inteira, eu também não tenho a minha vida por inteira. Entende o movimento? Vamos ver. 8h48. Acho que eu falei bastante sobre a mãe, né? Tem N situações sobre a mãe. Aqui eu tentei ainda falar um pouco, né? Resumir um pouco, mas a essência de tudo é a importância que a mãe é na nossa vida. A mãe nos deu a vida, isso basta, e se nós não tomarmos a nossa mãe pela totalidade, nós não estaremos tomando a nossa vida. Se a nossa vida não está sendo totalmente da forma como nós precisamos como projeto de vida, se tem alguma coisa difícil ali, vamos olhar para essa mãe porque ela é o sucesso na nossa vida. É dela que vem a força, a energia. Então vamos olhar para essa mãe. Ok? Esse é o recado que nós vamos dar aqui sobre as mães. Qualquer dúvida, pode deixar no direct também. Pode comentar, compartilhar, vou deixar salva a live. E vamos estar sempre falando sobre mãe, sobre pai também, porque eu trabalho com a constelação quantiônica. E a nossa base é a nossa mãe e o nosso pai. Tá ok? Um beijo. Tchau. Estou sempre por aqui todas as segundas-feiras. Para quem não me conhece, meu nome é Karina, sou terapeuta quantiônica e atuo com as ferramentas da terapia quantiônica, dentro dela a constelação também, com base na constelação familiar. Porém, a forma de aplicar é totalmente diferente, tá bom? Gratidão a quem me assistiu até aqui, quem passou, quem vai passar. Um beijo e espero ter dado um pouquinho de consciência aí no processo de cada um. Gratidão, obrigada, obrigada, obrigada.